Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. São muito bem-vindos também vocês que assistem o nosso canal, que pertencem a outras igrejas ou que não pertencem a nenhuma igreja, mas amam a palavra de Deus. Todos sejam abençoados e muito bem-vindos. Hoje, nosso Oração e Ação Estudo Bíblico, quarta-feira, 19h30. Dia em que nós trazemos de forma corrida, versículo a versículo, o estudo de livros inteiros da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de João. Estamos no capítulo 19 do Evangelho de João. Sou muito grato a Silvio Lins e também a Viviane Duarte, que trouxeram os estudos das semanas que passaram. Foram instrumentos de Deus para fazer esses estudos conosco enquanto eu estava em recesso, fazendo 2 semanas de férias com minha esposa. Muito bem, muito obrigado. Nós vamos orar agora, vamos agradecer a Deus, vamos pedir as bênçãos de Deus sobre nós e no final desse estudo nós vamos orar pelos enfermos, pelos aniversariantes, vamos orar pelos governantes do nosso país, pelos profissionais de saúde, todos aqueles que necessitam das nossas orações, nossas famílias também. Então vamos orar. Vou convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e nós vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quero suplicar que o Senhor nos unja agora com o teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos trazer a mensagem que seja da tua vontade para esse povo querido, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós vamos ler apenas 3 versículos hoje, versículos 28, 29 e 30, que descrevem, segundo João, a morte de Jesus. Sempre um tema que toca muito o meu coração, certamente toca o seu coração também. Vamos lá? João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Texto muito forte este, né, que mostra ali quando Jesus consuma a sua missão. Consuma a sua missão. Por que a gente diria, Jesus está consumando a missão ali naquele momento? Sim. Entenda o seguinte, Jesus vai dizer no versículo 28, tenho sede, para se cumprir a Escritura. Nós vamos ver que Jesus, no início do versículo 28, é descrito aquele momento da seguinte forma: vendo Jesus que tudo já estava consumado. Uma primeira questão que nós precisamos compreender é que nada na vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte, ressurreição, ascensão aos céus, nada foi casual. Nada foi casual. Nada foi um romance da vida. Tudo aquilo foi a consumação do plano de Deus, que, segundo a palavra, existe antes da construção do mundo, antes da própria concepção do mundo. O plano estava posto e ali Jesus estava cumprindo esse plano. É o cumprimento profético de todo o plano de Deus para a salvação. A vida de Jesus é cumprimento da missão e da profecia desde o seu início. Eu quero apenas lembrar a você, por exemplo, abra aí Mateus 3,
Mateus 3, de 13 a 15, lá no iniciozinho do ministério de Jesus, quando Jesus vai ser batizado. Veja aí, Mateus 3, de 13 a 15, ok? Abriu, e diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, João, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Aqui nós temos o iniciozinho do ministério de Jesus e a preocupação com o cumprimento da Escritura, o cumprimento de toda a profecia está presente. Então, aqui está se consumando toda a profecia, todo o plano de Deus para a salvação do homem, todo ele. Interessante observar também algo muito importante aqui, que nós vemos no versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, antes mesmo que acontecesse, Jesus já tudo sabia, tudo percebia, sabia exatamente por que e para onde ele estava indo. Para se cumprir a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Vamos observar se a Escritura está sendo realmente cumprida aqui. Vamos voltar aqui mais de 1000 anos. Então, deixe marcadinho aí a sua Bíblia, venha comigo para o Salmo 69, versículo 21. Salmo 69, versículo 21, vamos lá. E você vai encontrar o seguinte: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Duas alusões àquilo que foi oferecido a Jesus na cruz. Aqui estão oferecendo a Jesus vinagre. Jesus teve sede, Jesus teve sede. Está se cumprindo a Escritura aqui, nesse momento em que Jesus tem sede. É interessante observar que esse tenho sede deixa muito claro o sofrimento humano de Jesus. Sede é uma sensação, é uma carência humana, muito diferente do gnosticismo, que procurava afirmar que a questão de Jesus não poderia envolver uma natureza humana. Aqui está muito claro que Jesus é 100% humano e é 100% também divino. Mas como é que isso é possível, pastor? Bom, não é possível para os homens, mas para Deus é. Jesus era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. E ali ele está mostrando o seu sofrimento, todo o seu sofrimento humano, sede. E dentro daquele sofrimento humano, Jesus está aperfeiçoando o cumprimento da sua missão. Talvez você me pergunte assim: mas espera aí, eles ofereceram, então ali no versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopo, chegaram à boca. Deram vinagre para Jesus? Isso não é de nos surpreender. O vinagre, que quer dizer vinho acre, ou seja, vinho azedo, era uma bebida utilizada largamente pelos soldados romanos. Esse momento em que é oferecido esse vinagre a Jesus, a gente poderia ver através disso que ali havia um soldado que teve possivelmente misericórdia de Jesus. É provável, porque ele está oferecendo a bebida deles. A bebida deles, havia ali um vaso cheio de vinagre. Aí você vai me perguntar: mas pastor, e aquela história do fel amargo que foi oferecido para Jesus? É esse mesmo momento aqui? Não.
Aquele momento em que ofereceram fel amargo a Jesus é um outro momento que não está relatado aqui em João. Possivelmente Jesus recebeu uma oferta de bebida 2 vezes no período da cruz. Nesta aqui, quando ele tem sede, já próximo da sua morte, ele recebe aquele vinho acre ou vinagre e bebe. Ele está sedento, ele está desidratado, ele sangrou muito, está completamente enfraquecido e ele bebe aquele vinagre. Na outra situação, e aí eu vou convidar você que volte e venha a Mateus 27, 33, volte um bocado aí, Mateus 27, 33. Vamos lá, Mateus 27, 33, você vai ver um outro momento. Aqui, ok? Mateus 27, 33, e chegando a um lugar chamado Gólgota, note que aqui nós estamos no início da crucificação, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. O vinho com fel era uma mistura que era narcótica, era anestésica, vamos dizer assim. Era uma bebida que era oferecida para os condenados à cruz, na tentativa de lhes aliviar o sofrimento, mas também de lhes tirar a própria consciência. E Jesus, de forma nenhuma, queria ficar ali inconsciente. Ele estava cumprindo a vontade do Pai, ele tinha uma missão. Então são 2 momentos diferenciados. Nesse, descrito no início da crucificação por Mateus, ele rejeita, e no momento aqui já no final, quase chegando o momento da sua morte, ele aceita a oferta misericordiosa daquele soldado. O texto diz que foi colocado o vinagre numa esponja, fixando-a num caniço de isopo. Alguns originais falam que essa esponja foi colocada na ponta de uma lança, o que é o mais provável. O isopo, que era uma planta daquela região, normalmente não tinha caniços, não tinha hastes que pudessem sustentar uma esponja. Como a palavra lança tem uma grafia muito próxima da grafia de isopo, a lança é o isso, possivelmente aqui há uma certa questão de tradução, ou até mesmo dos manuscritos pelos escribas, alguma coincidência aqui. Mas provavelmente foi oferecido na ponta de uma lança. O isopo também era uma planta usada para aspergir sangue nos sacrifícios, né? Mesmo dentro do templo. Então, talvez essas associações todas tragam algum entendimento complexo aqui. Mas, provavelmente, aí estava na ponta de uma lança. Mas a questão importante é perceber que Jesus aqui estava compreendendo a finalização do cumprimento de toda a missão que o Pai havia conferido a ele. Jesus teve um momento um pouco antes no jardim de Getsêmani em que ele pedia: Pai, afasta de mim esse cálice, porque é muito sofrimento, Pai, mas cumpra-se a tua vontade. E aqui Jesus vai até o fim, cumpre toda a Escritura, cumpre toda a missão. Aqui então ele mostra a sua humanidade. Tenho sede. Ele trouxe sobre si o pecado de todos os humanos, porque ele se fez homem, se fez humano, embora fosse 100% Deus, para colocar sobre ele o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado. E ali ele recebe naquele momento a misericórdia daquele soldado quando tem sede, que coloca um pouco de vinho acre em sua boca. Versículo 30, então, nós vamos caminhando. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está
consumado. Está consumado. Alguém pode dizer assim, olha, mas aí não terminou a história, Jesus ainda vai passar 3 dias no túmulo e ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele ainda vai ser elevado aos céus. É verdade, tudo isso é a verdade. Mas naquele momento, quando ele toma sobre si os pecados de todos os homens, de toda a humanidade, de todos os tempos, ele que não tinha pecado, logo aquela afirmação bíblica de que o salário do pecado é a morte não se aplicava a ele, porque ele não tinha pecado, mas agora ele pega esta afirmação de que o salário do pecado é a morte e toma sobre si os pecados e morre como o salário do pecado, não dele, mas de toda a humanidade. Consuma a substituição. Consuma a substituição. E eu vou convidar você a que nós leiamos aí 2 versículos que tratam dessa questão. Primeiro, abra comigo Romanos 5, 10 e 11. Romanos 5, 10 e 11. Abra aí. Romanos 5, 10 e 11. São versículos que tratam da consumação do plano de salvação ali na sua morte, na morte de cruz. Romanos 5, 10 e 11, que vai dizer, olha, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja no versículo 10 que essa reconciliação se deu mediante a morte de Cristo. Veja ainda um outro texto, 2 Coríntios 5, 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18, pode começar do 17. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, ok? Vamos lá? 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ou não responsabilizando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, naquele momento, estava consumando-se a morte de Cristo pelos nossos pecados, em nosso lugar, Agora, versículo 30, volte para João 19, vamos agora caminhando para o versículo 30, que diz, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ele rendeu o Espírito. Naquele sofrimento de Jesus, ele estava aperfeiçoando a sua própria missão, fechando a sua própria missão. Veja como isso está definido em Hebreus 5, 7 e 8. Vamos lá para o finzinho da Bíblia. Hebreus 5, 7 a 9. Hebreus 5, 7 a 9. Veja lá, quando esse texto atesta que se aperfeiçoa a missão de Jesus naquele momento de intenso sofrimento. Diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, ao Pai, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, agora, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Naquele momento, naquele intenso sofrimento, o Senhor Jesus aperfeiçoa a sua missão, aperfeiçoa a sua missão vicária, ou seja, a missão de se colocar no nosso lugar, no lugar do nosso sofrimento pessoal. Então, querido, você só não sofreu isso tudo porque Jesus sofreu no seu lugar. A escola dominical tem tratado muito a questão da graça, e é muito interessante. Às vezes nós temos uma visão de que a graça é barata. A graça de Deus, que nos deu Jesus, que se colocou no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, pagando o salário, que é a morte relativa ao nosso pecado, às vezes nós barateamos essa graça. Embora a graça nos seja entregue como presente, ela não é barata. A graça é extremamente cara. Todo esse sofrimento que nós lemos no final dos evangelhos, todo esse sofrimento, o sofrimento pelos pecados de todos os homens, de todos os tempos, foi o preço que Jesus pagou para que nós tivéssemos graça. Graça é presente, mas não é barato. Aqui nós vemos esse final, a consumação do plano de Deus, porque Ele ama você. Lembre-se que João 3,16, no início desse evangelho que nós estudamos, nos afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O aperfeiçoamento de Cristo, na consumação da sua missão, no seu lugar, levou à morte no seu lugar. Nós vamos, no próxima quarta-feira, estar estudando a continuidade deste momento de Jesus na cruz. Não mais da morte, porque já a vimos aqui, mas de todas as ações subsequentes que levaram Jesus até o momento da sua ressurreição. Nós vamos ver isso na próxima semana. Ok, vamos então agora orar por todos os motivos que nós temos nos aplicado a orar. Aliás, lembre-se do seguinte: nós precisamos nos dedicar à oração. Nós precisamos pedir a Deus a normalização de tudo que está acontecendo no mundo, no nosso país, e lembrar que Deus não tem um segundo plano. O plano de Deus é que a sua igreja desempenhe a missão de conscientizar o mundo do plano de salvação através de Jesus. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus um avivamento espiritual na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Precisamos orar. Vamos estar orando? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou tanto que enviou Jesus para consumar o teu plano de salvação sobre nós, Pai. Meu Pai, eu suplico as tuas bênçãos sobre todos esses que estão assistindo, Senhor, os nossos estudos, que estão assistindo, Senhor, o nosso canal no YouTube. Abençoa, Senhor, eu te suplico. E unge-nos para que nós tenhamos palavras, Senhor, que seja realmente inspiradora na vida de cada um. Senhor Deus, eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe os aniversariantes todos, abençoe, Senhor, os enfermos, vários estão enfermos. Quero lembrar especificamente, Senhor, de suplicar uma bênção sobre Juliana. Senhor, põe tua mão sobre ela, cura a tua filha, eu te suplico, e todos os outros também.
Quero suplicar as tuas bênçãos sobre os nossos governantes nas suas decisões tão difíceis. Abençoa, Senhor, este processo de vacinação que começa, que nós possamos, Senhor, ter a nossa nação imunizada, que possamos enfrentar, Senhor, essa situação tão difícil, de forma que haja alívio, Senhor, agora pela vacinação no sofrimento do teu povo. Senhor Deus, abençoa também, eu te peço, os profissionais de saúde, Senhor, abençoa, Senhor, e sustenta os bons governantes, Pai, eu te suplico. Tudo isso, Pai, eu te peço e agradeço, não porque haja mérito em nós, mas pelo teu amor, pela tua bondade, por esse teu poder que é sobre todas as coisas. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, aviva a nossa fé, eu te suplico. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite de sono, de paz. Nós vamos nos ver amanhã no Oração e Ação da Juventude, às 19h30. Até lá. Deus abençoe vocês.